Como eu já fiz um vídeo dizendo que eu, durante muitos anos da minha vida, trabalhava igual um burro de carga, mas as coisas não fluíam para mim. Tudo que eu fazia parecia que ia dar certo, de repente ia por água abaixo. E eu nunca conseguia alcançar aquela prosperidade tão almejada. Às vezes até um carro novo começava a dar problema. E eu ficava pensando, puxa, sou azarado, né? A gente pensa dessa forma. E eu via os colegas meus irem para frente e tinha uma vida igual a minha. Gostava das mesmas coisas e as coisas fluíam para eles. E as coisas foi ficando tão difícil para mim que eu passava muito aperreio, muito aperto. Nome sujo na praça, arrumava um emprego, durava pouco tempo. Conseguia alguma coisa, mas também durava pouco tempo. E aí eu ia ficando desgastado, desanimado. E o que eu tenho visto hoje em dia são pessoas que estão nas mesmas situações que eu vivia alguns anos atrás. As coisas não fluem para ela. E aí eu comecei a notar algo. Por que que com elas eram diferentes dos demais, né? Quando uns ia para frente, ela andava para trás. Quando eu comecei a conhecer a palavra, a verdade, eu descobri. Através de um texto da palavra, eu descobri, né? Está aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo-os, desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Em outras palavras, quando nós temos contato com a palavra e não obedecemos e nos desviamos, começa a vir esses males. E hoje eu começo a observar que essas pessoas que às vezes a vida não anda, eu pergunto, vou investigar a vida delas, elas já tiveram, de uma certa forma, contato com a palavra de Deus. Era o meu caso, eu tinha um contato e as coisas não fluíam para mim. E tem um outro texto aqui no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 13. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Era o meu caso, né? Tu comerás, mas não fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Era o que acontecia comigo. E aí, quando eu abri os meus olhos, comecei a andar no caminho do Senhor, até aquilo que era para dar errado começou a dar certo. Aí minha vida começou a prosperar, as coisas começaram a dar certo. E hoje eu vejo pessoas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, corre, se mata de trabalhar e não chega a tão sonhada prosperidade. Por quê? Porque ele está nesses dois textos. O texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, está aqui no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 13, né? E 15, você pode ler depois. Está dizendo aqui, tu semearás, mas não cegarás. Quer dizer, você vai plantar, mas não vai colher. E era isso que acontecia com a minha vida. Andava para lá, andava para cá. Isso causa um desgaste físico e mental em nós. E fora a perda de tempo. A perda de tempo que a gente tem. Às vezes pode ser o seu caso. Entra ano, sai ano, a sua vida não progride, não prospera, não vai para frente. Entra ano, sai ano, você dá um passo para frente e 10 para trás. Por quê? Porque talvez algum dia você teve contato com a palavra e você desprezou o santo mandamento. E às vezes tem pessoas que cometem os mesmos pecados e as coisas andam para ele. Mas por quê? Porque ele não teve contato com a palavra. Então ele não conhece a palavra. E aí ele planeja dar certo as coisas. Então essa é a diferença. Dois tipos de pessoas que cometem os mesmos pecados. Um conhece a palavra e outro não. A partir do momento que essa pessoa começar a conhecer a palavra e ela não aceitar, as maldições começam a vir. Como diz a palavra de Deus, seria melhor de não conhecer a palavra do que conhecendo, desviar do santo mandamento. Que aqui é a reflexão para você, que a vida não anda para você. Sai ano, entra ano, está do mesmo jeito e talvez até pior.